Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus em Mateus, capítulo 12, agora a partir do versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, se no versículo anterior Jesus falou sobre a sua pregação, que a sua pregação é melhor do que a de Jonas, porque ele era maior do que Jonas, ele era melhor pregador do que Jonas. Jesus pregava na unção do Espírito Santo, Jesus pregava com a sabedoria do Filho de Deus. Então, todos deveriam dar ouvidos, compreender a mensagem do céu. Jesus trazia diretamente do céu a pregação. E agora ele está dizendo que o dom da sabedoria é um dom do céu. Salomão recebeu esse dom, assim como Jonas recebeu o dom da profecia. Ele foi transformado como um profeta pelo Espírito de Deus. E Salomão, pelos dons do Espírito Santo, recebeu a sabedoria. Sabedoria tal que a rainha do sul, a rainha de Sabá, também rainha da região da Etiópia, na África, estava bem mais ao sul de Israel, entrando já pelo continente africano, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e veio ouvir essa sabedoria. E ela atendeu, ela deu ouvidos com atenção e ela aceitou a palavra de Salomão, presenteou Salomão com muitas riquezas, e eis que estava ali Jesus com a sabedoria. E nós já estudamos aqui anteriormente que o dom de Deus é o dom da sabedoria. O dom que Salomão buscou e Deus se agradou dele ter pedido foi a sabedoria. Os dons do Espírito Santo estão relacionados à sabedoria. São dons de palavra, dons de ciência, dons de conhecimento, de revelação, visão das coisas celestiais. Então, de sabedoria do alto. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, aquele que nos dá sabedoria, nos dá o conhecimento da palavra, escreve a palavra no nosso coração e nos faz lembrar do que Jesus ensinou. Então ele nos dá sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus, de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá sabedoria para discernirmos a palavra, entendermos exatamente o que ela diz, o que Deus está pedindo, o que Deus quer, e nos dá poder para praticar a palavra representando a revelação de Deus, o ensino de Deus, a direção, o caminho, o verbo de Deus, a palavra que criou a luz, criou a vida, criou o nosso relacionamento com Deus, é através da palavra, através da nossa comunicação com Deus, ouvindo a voz de Deus, crendo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós crendo no nosso coração, nós confessamos a Jesus e confessamos o desejo de aprender com Jesus, de andar nos passos de Jesus, de viver como Jesus ensinou, como Jesus viveu, como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós queremos, então, sabedoria para andar neste caminho. Quando Deus se agrada deste propósito, essa fé para agir, fé para viver, Ele nos dá o batismo com o Espírito Santo e os dons da sabedoria. Assim como Deus se agradou do pedido de Salomão e Deus deu para ele, ele também nos dá os dons do Espírito Santo, que são relacionados à sabedoria, ao conhecimento de Deus. Esse versículo 42 também nos faz lembrar do juízo. E o juízo, conforme está aqui relatado, a rainha do sul se levantará no juízo. O juízo é relacionado à palavra de sabedoria. Quando diz que a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, está dizendo que haverá um debate. A rainha do sul vai dar o seu testemunho. Porque ela saiu lá da sua terra, da Etiópia, lá da África, quase no centro da África, no sul, bem ao sul de Israel. Como que ela saiu com uma caravana, com presentes, com riquezas, para ouvir a sabedoria de Salomão,
O que a motivou? Então ela vai contar o seu testemunho. Ela vai falar de amor. Ela vai falar de dedicação, da caminhada. Ela vai contar da distância, das dificuldades, dos perigos dela vir subindo a Etiópia, passando pelo Egito, passando por outras nações, até chegar ali no Sinai, atravessar o deserto, perigos, feras, serpentes, inimigos, e ela conciliando, conversando, se apresentando para ir passando de cidade em cidade até chegar em Jerusalém para ouvir Salomão. Ela vai falar da sua obra, ela vai falar do seu trabalho, da sua dedicação. Ela vai dizer que ela foi ali buscar a palavra para levar para a sua nação e transformar a Etiópia, aquela região da África, em uma região que crê no Deus de Israel. Uma nação de judeus convertidos, de africanos que seguem a fé de Israel, pelo conhecimento da rainha de Sabá, da rainha do sul, a respeito da palavra de Deus, através da sabedoria de Salomão. Então, o juízo aqui que está dizendo que ela se levantará, quer dizer que ela vai falar. E aquele povo, os escribas e os fariseus, os próprios judeus, originários ali, originais da herança, que se diziam filhos de Abraão, mas não tinham obra. Eles não vão conseguir responder. Por isso que Jesus diz, e a condenará, vai condenar aquela geração de judeus. Porque Jesus estava ali com eles, e eles logo deveriam dar ouvidos, entender que era a palavra de Deus, que era a luz de Deus, que era o Filho de Deus, o Messias, e ela vai mostrar com as suas obras. E eles vão tentar argumentar, falando às vezes de fé, de teoria, mas sem obra, sem prática. Eles rejeitaram a Jesus. Eles não ouviram a Jesus. Eles não pregaram sobre Jesus. Eles não passaram a levar o testemunho de Jesus. Eles viram a luz de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, e não creram, não receberam, o rejeitaram. Mas a rainha de Sabá recebeu a palavra de Deus por Salomão, com a sabedoria de Salomão. E Jesus está dizendo, está aqui quem é maior do que Salomão. E vocês não recebem, vocês não praticam, vocês não põem uma fé em ação, vocês não têm obras para apresentar. O juízo será uma grande apresentação de provas. Se estamos diante do juiz e vamos todos falar, vamos argumentar, vamos tentar nos defender, vamos apresentar nossas provas. O que você fez com a palavra de Deus? Você creu? Você transmitiu? Você buscou conhecer mais a Deus? Amar mais a Deus? Amar mais ao próximo? Conhecer a palavra e praticar os mandamentos de Deus? O mandamento de Jesus? A lei áurea? O mandamento principal? O que define? Que é o amor. Você procurou amar? Amar e melhorar o seu nível de amor? Amar mais? E ajudar mais, fazer mais. Se você não fez isso, você será condenado, porque a própria rainha de Sabá vai testemunhar, falando, olha o que eu fiz pela palavra de Deus revelada a Salomão. E você tem a Bíblia, tem a palavra de Jesus, tem o Novo Testamento, coisa que ela não tinha, Salomão não tinha. Você tem a palavra de Salomão e você tem a palavra de Jesus. Você tem a palavra de Deus. O que você está fazendo com essa palavra? O que é que essa palavra está transformando no seu interior? Está melhorando suas atitudes? Está aumentando o seu amor, a sua fé, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor ao próximo? Se não, se você não tiver frutos para apresentar, se você não tiver obras para apresentar, a palavra de Deus está repleta de versículos que vão dizer que pelas suas palavras e pelas suas obras você será condenado ou será absolvido. Pelo que você fala, pelo que você faz, pelo seu testemunho. Mas por que é que isso não está chegando até você? Porque o grupo da liderança religiosa quer suplantar outro grupo. Tem uma contenda, tem uma guerra religiosa e quer destruir a outra religião, outro grupo que fala em obras.
que fala em esmola, que fala em socorrer o pobre. Então, como ele quer destruir este outro grupo, ele não ensina, ele pula os versículos que falam do amor, até mesmo versículos que vão falar de obras, da sabedoria, de trabalhar na seara, que estariam claros, que seriam óbvios. Falar do bem, da obra, o vosso trabalho não é vão no Senhor, que o Senhor está chamando trabalhadores para a sua seara. Então não é só falar da graça. A graça é suficiente. Tua graça é tudo para mim. O Senhor fez tudo. Eu não preciso fazer nada. Eu fui salvo sem fazer nada e vou continuar salvo sem fazer nada. Então esvazia totalmente o bem, o amor, a obra. É por isso que essa geração será condenada. Já está condenada pela sua omissão, por não fazer nada, por não ajudar ninguém, não socorrer ninguém. E ainda se dizer, sou filho de Abraão, será condenada. Porque a rainha do sul, por exemplo, veio dos confins da terra. Vamos enfatizar agora. Veio de longe, dos confins. Então, para o mundo daquele tempo, o que Jesus tinha de instrução, ele estudou bastante ali, se formou. Aos 12 anos foi apresentado lá no templo, como toda criança que passa agora para a adolescência lá em Israel, há um momento, há uma cerimônia em que ele vai responder às perguntas, tanto da Torá, do Antigo Testamento, quanto também da língua, da matemática, da formação que ele tinha no lar. Ele tinha lá na sua vila, lá na sua cidade, lá na sua aldeia, ele tinha sua formação básica e era levado aos 12 anos de idade a Jerusalém, ao templo, e ali comparecia para uma espécie de prova. E Jesus então tinha todo o conhecimento, todo o estudo, como todas as crianças e adolescentes em Israel. Liam muito a Torá, conhecia profundamente, ainda pela unção do Espírito Santo sabia mais. Então ele disse, a rainha do sul, eu sei, é Jesus quem está dizendo, veio dos confins da terra. Da parte conhecida, era das mais distantes da época, do mundo conhecido na época de Jesus. Por isso, confins, chegava ao fim do conhecimento do momento, da sua idade, da história em que ele estava ali localizado. Vinha da parte que se conhecia mais distante. Passava o deserto do Sinai, passava o Egito, uma parte do deserto do Saara, subia o rio Nilo e ele para regiões do Congo hoje, do Zaire, da Etiópia e de outros países ali da África, até o centro da África, nem chegava-se tanto ao sul da África. Então Jesus está dizendo ali já era o último bastião, o último lugar conhecido. Foi de lá que ela veio. Veja a dedicação, veja o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que ela fez. Faça também, faça igual. É como Jesus falando ali do samaritano que acolheu, levava vinho, levava azeite, compartilhou com o homem que tinha caído nas mãos dos salteadores, estancou o sangue, colocou na sua montaria, levou para a hospedaria, pagou a hospedaria, avisou que se tivesse algum gasto extra, ele cobriria, ele continuaria pagando. E Jesus disse o quê? Para o judeu, vai e faze o mesmo, faz, atua, age, mostra a sua fé com consequência, com mudança na sua vida e mudança na sociedade, com justiça, com amor, com correção. Faça a obra de Deus. Ouça Jesus e pratique a sua palavra. E Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.